Efsun e Garnimé estão conversando no ônibus, enquanto a Garnimé fica observando um homem que fica importunando uma mulher que está sentada ao lado dele. Aquela mulher pede que ele se sente em outro lugar e ele continua a importunando. E Efsun pergunta para Garnimé como que está o casamento dela com o pai da Sural. E a Garnimé diz que vai pedir o divórcio. Efsun diz eu não ia dizer nada, mas o que poderia esperar do pai da Sural? Claro que não seria boa coisa, enquanto isso aquele homem continua importunando aquela mulher. E a Garnimé fica os observando o tempo todo. Na casa da Sural, a Sural está furiosa com o pai dela e diz como você foi naquele bar, nem como teve coragem de levar aquelas mulheres para casa. Você mais parece um fóssil que estava pensando. E o pai da Sural diz para ela parar com aquilo, que ele já está se sentindo mal por ter sido roubado. E a Sural diz que é para irem até o bar, onde ele pegou aquelas mulheres e exigir que elas devolvam o ouro. E eles saem juntos. Enquanto isso, aquela moça que estava sendo importunada por aquele homem no ônibus levanta e senta em um banco vazio que está à frente do que ela estava sentada. E a Garnimé continua a observando enquanto a Efsun e a Garnimé estão conversando. Aquele homem continua importunando aquela mulher o tempo todo. E aquela mulher cansa, levanta e diz: chega, por favor, pare de me importunar. Pare com isso que está pensando. Você é casado, veja a aliança no seu dedo, ao menos respeite a sua mulher. Garnimé levanta do banco e dá várias bolsadas naquele homem. E aquele homem começa a querer enfrentar a Garnimé. E a Efsun vai defender a Garnimé e diz: quem você pensa que é, seu idiota? Aquele homem ameaça machucar a Efsun. Todos os passageiros ali se levantam e um homem segura aquele homem que estava ameaçando a Efsun e a Garnimé, não permitindo que ele as machuque. E a maior confusão no ônibus. Efsun diz que eles não podem permitir que aquele homem continue dentro daquele ônibus. O motorista para o ônibus e vai para ver o que está acontecendo. Efsun diz: esse idiota estava importunando aquela moça e agora está nos ameaçando. E o motorista diz: mas ele tem o bilhete dele, o que podemos fazer? E Efsun diz: e nós também temos os nossos direitos e vocês não vão falar nada. E Efsun pede que todos também reclamem e exigem que o motorista expulse aquele homem insuportável e grosseiro, impertinente do ônibus. E o motorista e os passageiros expulsam aquele homem sujo de dentro do ônibus e todos comemoram. A moça agradece a Efsun e a Garnimé por elas terem a defendido, a apoiado. Enquanto isso, aquela moça que roubou o ouro do pai da Sural vai falar com o dono do bar e diz que não quer mais ficar ali. E ele diz: arrumou um milionário, foi? E ela diz: não, simplesmente eu cansei, eu quero ir embora. De repente, a Sural e o pai dela chegam gritando pelo nome daquela moça. A moça se esconde e diz para o dono do bar que aquele senhor está a importunando e que ela teve que quebrar uma garrafa na cabeça dele. E que é para ele a esconder. Ela fica escondida enquanto a Sural e o pai dela dizem que querem falar com aquela moça porque ela roubou todo o ouro que eles tinham. E aquele homem começa a machucar a Sural e o pai dela. E ele manda os homens dele expulsarem os dois do bar. Ele vai até aquela mulher que roubou o ouro e diz: me dá o ouro. E ela diz: não tem ouro nenhum. E ele a leva para outro lugar. Enquanto a Efsun e a Garnimé estão em um restaurante, a Sultan liga para Efsun e conta onde está. Efsun fica emocionada ao ouvir a voz da Sultan. E ela e a Garnimé dizem que vão imediatamente para lá. Enquanto a Sultan e o Salih estão em um café, agradecem a ajuda das pessoas que os acolheram após o acidente. E eles saem daquele café à procura de um hotel para esperar a Efsun e a Garnimé.
E nisso, um homem que estava os observando começa, seguindo eles, enquanto a Efsun e a Ganimé pegam o ônibus para irem ao encontro do Salih e da Sultã. Enquanto Salih e Sultã estão andando, aquele homem que estava os observando está os seguindo, toca no ombro do Salih. Salih se assusta e diz: o que foi, amigo? E aquele homem diz: eu ouvi a história de vocês, eu quero oferecer a minha casa para vocês. Só apenas eu e a minha irmã. E a Sultã e o Salih ficam se olhando e dizem que não querem incomodar. E aquele homem sai andando e diz: vamos, vamos, a minha casa é aqui perto. E a Sultã e o Salih ficam intrigados, mas vão seguindo aquele homem. Enquanto o Salih fica pensando: eu conheço aquele homem de algum lugar. Enquanto a Efsun e a Ganimé estão no ônibus, aquele homem está chegando perto da casa dele. E Sultã e Salih estão logo atrás. E o Salih diz: estou intrigado, Sultã, isso aqui parece mais um estábulo, vamos ir embora daqui. E nisso, aquele homem abre a porta, Salih e Sultã entram e o Salih diz: não estou gostando disso. De repente, aquele homem os tranca naquele lugar. Salih e Sultã ficam desesperados, sem saber o que está acontecendo. E o Salih diz: eu disse, Sultã, que não deveríamos ter vindo. Eu conheço ele de algum lugar, mas eu não sei da onde. Enquanto a Sural e o pai dela chegam em casa, estão todos machucados, o Burkan chega e pergunta o que aconteceu, quem fez aquilo. E a Sural conta que duas mulheres roubaram ouro que eles encontraram e eles foram atrás do ouro no bar, mas apanharam. Burkan decide ir até o bar para pegar o ouro, enquanto Efsun e a Ganimé chegam até o lugar onde a Sultã estava. O ônibus para em uma rua pequena e deserta, não há ninguém por ali, apenas muito mato. E a Ganimé diz: eu tenho certeza que é por aquele lado. E a Efsun diz: se bem que em 1967 era um pouquinho diferente, não é, Ganimé? Ganimé diz: mas eu ainda me lembro. Enquanto Salih e Sultã continuam presos naquele lugar, sem saber o porquê estão lá. E o Salih diz: temos que sair daqui. E a Sultã diz: será que vão tirar as nossas vidas? Hein? O que vão fazer? Quem são essas pessoas? Salih pega um pedaço de pau e tenta arrombar a porta. E aquele homem que os trancou lá entra com uma arma, bate no Salih e diz: fiquem aqui, a minha irmã está chegando. Aí sim vocês verão. Salih e Sultã estão lá desesperados. Enquanto isso, o Burkan chega naquele bar onde trabalhava aquela mulher e pede para falar com aquela mulher, para o garçom. Enquanto isso, o dono daquele lugar está machucando aquela mulher, exigindo que ela conte onde escondeu o ouro. E o Burkan vê, bate naquele homem, o deixa caído no chão e a mulher diz: vamos sair daqui. Só que o Burkan ouviu aquele homem dizer que queria o ouro e eles saem correndo daquele lugar. Eles conseguem fugir daqueles homens e entram em um táxi. E o Burkan diz para aquela moça que ele é filho do homem que ela roubou, o ouro. E ela diz: você é filho daquela múmia pervertida, é isso? E o Burkan diz: sim, mas eu não tenho culpa disso, eu só quero o ouro de volta. E aquela mulher diz: com certeza vocês roubaram ouro de alguém, e desce do táxi. Enquanto a Efsun e a Ganimé continuam andando pelas ruas desertas, no meio do mato, no meio do nada. Ganimé olha para Efsun e diz: estamos perdidas. Efsun diz: claro, porque em 1967 não tinha GPS. Veja só onde estamos. Nisso, um carro passa assim perto delas e vai se aproximando lentamente. Elas, apavoradas, começam a fugir daquele carro. Enquanto Salih e Sultã continuam presos naquele lugar, aquele homem entra com uma arma e logo atrás entra uma mulher lentamente. E a irmã daquele homem que mandou ele pegar a Sultã e o Salih. E o Salih e a Sultã ficam olhando apavorados para aquela mulher e dizem: o que quer de nós? O que estamos fazendo aqui? O que quer de nós? Mas não aparece no rosto dela, o maior mistério. Enquanto a Efsun e a Ganimé estão correndo daquele carro, Ganimé não aguenta mais e elas param de correr.
O homem que está dirigindo desce do carro e Efsun diz: quem você pensa que é? Está nos perseguindo, parece filme de terror. E aquele homem diz: calma, só vim ajudar vocês. Estão perdidas? E Efsun diz: estávamos indo a Ikisik. E o homem diz: ah, mas é para o outro lado, vocês estão completamente perdidas. Deixe que eu levo vocês. Efsun diz: muito bem, Garnimé, a senhora conhece mesmo essa região. E elas entram no carro daquele homem e ele as ajuda. Enquanto a mulher está no restaurante do hotel reclamando que a comida que levaram para ela está uma porcaria. Nisso a Mug e a amiga dela chegam no restaurante e a amiga dela diz: é hoje que você vai fazer o Cemal implorar para voltar para você e terminar. Com a Zeynep você vai ver só. Nisso elas veem que a Uliá está ali. E a Mug diz: veja só, minha mãe está ali, se ela nos ver aqui, ela vai ficar furiosa. E nisso a Uliá as vê e chama para a mesa dela e pergunta o que elas estão fazendo ali. E a Mug diz que apenas foi apresentar o hotel da família para a amiga dela, nada demais, e a Uliá acredita. E diz para elas jantarem ali com ela, elas inventam uma desculpa dizendo que já jantaram e que vão sair. Após a Mug mostrar o resto do hotel, Uliá abraça a Mug e elas saem e a Uliá fica sozinha jantando.